Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem estado aqui connosco nesta apresentação do primeiro número da revista Alma. Hoje é um dia muito feliz para nós. Este é um projeto que nós temos na nossa cabeça praticamente há 3 anos e depois de tanto pensamento, de tanta discussão interna, de tanto envolvimento das equipas no sentido de conseguirmos passar do pensamento à ação, estarmos aqui neste momento já com um objeto físico que é a concretização destas nossas ideias, é, como devem calcular, um momento de grande regozijo e de grande satisfação para nós. É por isso que eu gostaria muito de deixar aqui uma palavra muito agradecida a toda a equipa que participou na feitura deste primeiro número, a começar pelo meu colega de direção, o David Pontes, que é o grande ideólogo deste projeto. Também a Alexandra Prado Coelho e a Isabel Salema, que ficaram com a coordenação editorial, mas enfim, toda a nossa equipa, passando pela Cristiana, que joga em casa, que é uma nossa jornalista, que é daqui de Famalicão, ao Nelson Garrido, que geriu toda a parte da fotografia, ainda por cima fotografias extraordinárias, como poderão ver, e todos os outros, a nossa diretora de arte, que investiu imenso na criação de um conceito, de um design próprio para esta revista. Portanto, todos eles estão de parabéns e, portanto, é um momento de muita satisfação para nós. Não podia deixar também de agradecer muito empenhadamente ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Nunes, pela forma como acolheu esta nossa ideia, como nos recebeu em Famalicão. Também uma palavra muito especial ao José Agostinho, que nos abriu imensas portas, nos ajudou a ler aquilo que é a alma de Famalicão e que nos foi encaminhando, portanto, pelos diferentes personagens, por muitos diferentes personagens, de muitos diferentes caminhos que acabaram por corporizar, portanto, a ideia deste projeto. Este projeto vale a pena dizer que é uma ousadia, quando nós o discutimos, para nós significava qualquer coisa de novo, até porque quem vive nas grandes cidades, principalmente no Porto e em Lisboa, tem a ideia de que não faz a mínima ideia daquilo que é a riqueza das nossas cidades médias. Não faz a ideia da qualidade de vida urbana que lá se encontra, não tem ideia das novas políticas públicas desenvolvidas à escala municipal que estão muito sintonizadas com a modernidade, não tem a ideia do cosmopolitismo das pessoas que lá habitam, não tem a ideia da dinâmica cultural que elas conseguem criar e, portanto, ir à procura da alma das nossas cidades médias, do nosso ponto de vista, enquanto jornalistas, era uma missão quase irrecusável, porque é, de alguma forma, uma tentativa de derrubar algumas barreiras e alguns preconceitos que existem relativamente às nossas cidades médias. E devo-vos confessar que fazê-lo com Famalicão foi ainda mais desafiante e mais extraordinário. Por uma razão muito simples. Famalicão é conhecida como uma cidade jovem, nova, que tem uma enorme dinâmica económica, mas a projeção que normalmente as pessoas que vivem em Lisboa e no Porto fazem nas nossas cidades médias estão mais associadas a questões de património, uma grande catedral, um centro histórico muito antigo, um templo, do que propriamente, portanto, estes indícios de modernidade. E, portanto, ir à procura da alma de Famalicão foi para nós particularmente desafiante. Eu tinha a certeza, e enfim, nós tínhamos a certeza nas primeiras conversas entre a equipa sobre o que é que nós podemos encontrar, o que é que nós vamos à procura em Famalicão. Eu tinha a certeza, enfim, até por algum conhecimento profissional que tenho de alguns dos seus protagonistas, que seria possível encontrar aqui a feição de uma identidade que, não sendo aquela identidade mais ancorada no passado, na memória histórica, no património, mas seria uma identidade mais, de alguma forma, mais contemporânea, mais ligada à economia, mais ligada à internacionalização, mais ligada ao empreendedorismo e também tinha a certeza, até porque, enfim, conheço algumas das coisas que aqui se foram feitas, que havia dinâmicas locais e também dinâmicas municipais que seguramente nos garantiam todas as condições para nós podermos criar uma revista que mostrasse aquilo que é uma faceta diferente de uma cidade que a maior parte das pessoas não conhece ou conhece apenas superficialmente. Muito sinceramente, olhando para aquilo que é o resultado final desta revista,
olhando aos personagens que nós conhecemos, às diferentes facetas da vida cotidiana da cidade que nós revelamos, olhando para as iniciativas e as dinâmicas que nós conseguimos trazer para as páginas desta revista, nós acho que conseguimos cumprir aquilo que era o nosso objetivo, aquilo que era a nossa missão, e acho que fazendo, estamos também, ao mesmo tempo, a prestar um serviço público, não apenas para os famalicenses que podem encontrar aqui ou reencontrar algumas dessas facetas do cotidiano que já conhecem, mas principalmente para todos os portugueses que vão poder, enfim, olhar para esta revista e descobrir aquilo que para nós é absolutamente essencial. Nós, atualmente, em Portugal, mesmo com cidades médias, mais pequenas até do que médias, estamos a conseguir fazer, portanto, uma realidade muito mais plural, muito mais diversa daquilo que é a bicefalia convencionalmente associada à representação do país, ou seja, um país muito baseado fundamentalmente em Lisboa e, quando não é só na macrocefalia lisboeta, é na bicefalia Lisboa e Porto. Portanto, esse também é um crédito que nós queremos usar, quisemos usar e, muito sinceramente, acho que estamos muito satisfeitos com aquilo que foi o resultado e, portanto, dito isto, resta-me apenas voltar a agradecer muito encarecidamente à nossa equipa que fez este projeto e que o encarou com muita paixão e o fez com muito talento. Queria, uma vez mais, agradecer também à Câmara Municipal de Famalicão, na pessoa do Sr. Presidente, muito obrigado por ter confiado em nós e agradecer a todos que, de uma forma ou outra, participaram. Portanto, neste projeto, este é o primeiro de muitos, a primeira de muitas almas que nós vamos querer executar, andando aí um pouco como saltimbancos de cidade em cidade, 3 em 3 meses, e o resultado deste primeiro número, de facto, encoraja-nos a fazê-lo sem qualquer tipo de hesitação. Muito obrigado pela vossa atenção. Convido-vos apenas para verem aqui algumas fotografias que vão passar aqui neste ecrã, feitas pelo Nelson Garrido, que não entraram, portanto, nesta revista. Depois haverá uma pequena conversa com as duas maiores culpadas daquilo que, dirigida pelas duas maiores culpadas deste projeto, a Alexandra e a Isabel, e depois, no final, teremos também o prazer de ouvir algumas palavras por parte do Sr. Presidente da Câmara. Muitíssimo obrigado a todos. Bom dia, agradeço a presença de algumas das caras que nós fomos vendo nestes últimos meses, uns meses intensos, que começaram no ano passado, para mim, que sou Isabel Salema, e para a Alexandra Prado Coelho, que edita comigo a revista Alma, e que nesta conversa que vamos ter com os nossos dois convidados, a Albertina Reis, que é responsável pela inovação da empresa Riopel, e o Bruno Martins, que é diretor do Teatro Didascália. Eu começava por dizer que é bom estar de volta a Famalicão, estamos com saudades, foram meses de muito trabalho, mas muito gratos, tendo em vista o resultado. Está aqui presente uma pequena parte da equipa do público que fez esta revista. Se vocês virem a equipa que nós demos mostramos alguns retratos
dentro da própria revista. Ela é extensa, são 10 jornalistas e fotojornalistas, só os rostos principais. Uma das coisas curiosas que descobrimos ao fazer a revista é que temos 3 jornalistas nascidos em Famalicão, que foram essenciais para a discussão do nosso plano para descobrir Famalicão. Começava por dizer que a revista Alma não é só uma revista sobre a cidade, é uma revista sobre o concelho, e este alargamento do mapa, que era obrigatório, porque muitas das coisas, obviamente, não se passa no centro urbano, principalmente num centro urbano com as características de Famalicão, que tem um urbanismo difuso, muitas das coisas, começando pela indústria, ou destes nossos 2 convidados, passam-se fora desse centro urbano. Por isso essa grelha de análise alargada foi logo um ponto de partida. Depois a outra razão é que confesso que eu e a Alexandra entramos em pânico quando a diretora gráfica nos disse que a revista tinha uma lombada. Eu faço anos, estou há anos do público desde o princípio, estou habituada a fazer suplementos, mas uma revista luxuosa com 100 páginas, como esta tem, é uma coisa que eu nunca tinha feito. De maneira que pensámos, temos que arranjar assunto para preencher estas 100 páginas. Erro nosso, porque rapidamente percebemos que 100 páginas era pouco. Na última semana de fecho andámos a discutir uns com os outros, o teu texto é mais pequeno, não, afinal não cabe, como é que é? E tínhamos muita coisa mais ainda que discutimos, e umas que não conseguimos fazer, outras que ficarão para mais tarde, vocês depois julgarão. Mas então, com essa preocupação de abordar o concelho no seu todo, quisemos estabelecer uma grelha de análise que partisse do território. Como é que olhávamos para a sociedade, para a economia e para a cultura, a partir de uma primeira camada. Fazendo também, tendo em atenção aquilo que o David Pontes, que é o grande chefe desta operação, o nosso diretor adjunto, também nos pediu, por favor, depois de lermos muito e discutirmos muito, por favor, não descubram o que já conhecem, porque nós, de facto, conhecemos como redação algumas das coisas de Famalicão, já tivemos aqui várias vezes, alguns dos temas regressámos a eles, mas nós não vamos fazer uma revista sobre aquilo que conhecemos. Por isso fizemos uma coisa muito básica, que é começar a ir para o terreno. Como é que quase no back to basics do jornalismo descobrimos este território. De uma maneira muito empírica, começámos a andar de bicicleta, fizemos uma pesquisa e como é que chegamos fora das redes e chegamos mais perto das pessoas. Começámos por esta coisa de olhar para estes vales mansos, como diz o Orlando Ribeiro, e rapidamente chegámos aos rios, à presença da água, que para mim, que venho do sul, é muito espantosa. Eu não estava habituada a uma paisagem tão cheia de água, a água está quase no quintal. E quando chegámos aos rios, através desse primeiro aproximação, cedo descobrimos que a história de Famalicão, como vocês sabem muito melhor do que nós, está ligadíssima, e que atrás desse fio, dessas linhas, desse novelo que nós começámos a puxar, vinha muita coisa. Vinha o património dos moinhos, vinha a indústria têxtil, que se tornou logo óbvia, as memórias de uma vivência. Depois, nas conversas intergeracionais, percebemos que as memórias eram diferentes, que havia familicenses que se lembravam de estar dentro do rio, mas que as gerações mais novas, como a minha colega Cristiana Faria Moreira, que fez este trabalho sobre os rios comigo, não tinha memória ainda dessa vivência dentro da água. O que é que tinha acontecido? Aconteceram muitas coisas, como vocês sabem, todo um programa de despoluição, uma nova atitude que nós sentíamos que estava ali perante essa paisagem, um respeito novo. O Parque da Devesa é, obviamente,
um exemplo disso. É possível ver o leito do rio, que é uma experiência que eu também não tenho muito no sul, não é? O rio é uma coisa distante, é o Tejo, é uma coisa gigantesca, mas essa possibilidade de estar perto das margens também é uma coisa muito bonita. A partir daí, de baixo para cima, chegámos ao plano estratégico dos rios, que era uma coisa que nós desconhecíamos completamente, que existia no princípio. Isso foi muito interessante, ver as várias camadas de complexização, de complexidade que isto nos permitiu. Também nos permitiu abordar um problema do Conselho, que era um problema importantíssimo a nível nacional. Era um problema intermunicipal, como vocês verão quando lerem a revista, e um problema nacional. Como é que, no fundo, encontrávamos aqui uma realidade que é pouco discutida, mas que é da maior urgência, porque, no fundo, os meios de comunicação social estão longe, muitas vezes, desta possibilidade de chegar tão perto do terreno e fazer questões, pôr questões que a pressa dos dias às vezes não nos permite chegar lá. Com isto, queria dizer que nós, no fundo, ficaríamos aqui para sempre, eu e a Alexandra brincávamos com isso, e que faríamos 4 revistas, não apenas uma. Havia tanta coisa para falar e que nós não falámos, umas porque não conseguimos. Há histórias em Famalicão que nós andámos atrás delas e por razões, por exemplo, uma das histórias que eu gostava imenso de ter contado é uma das maiores coleções de arte do país está aqui em Famalicão, mas ainda não chegou o momento de contar a sua história. O protagonista dessa história, depois de muitos contactos, tem o seu pleno direito, preferiu ainda não chegar a esse momento. Outras histórias foram discutidas e depois afastadas, mas o território também nos serviu para chegar a realidades menos complexas, mas igualmente interessantes e que, de certa maneira, nos abriam para o mundo, como a história da Escola do Ciclo, que é uma história fantástica, que traz gente de todo o lado, de todos os lados aqui para Famalicão, e daí cruzámos-la com os postais da cidade. Como é que nós íamos mostrar coisas que são lindíssimas, como é que íamos mostrar o espaço urbano, contando outras histórias que não fossem clichês. E estas pessoas que habitam a cidade de uma maneira inusitada e que chegam a pontos e que desafiam a gravidade em sítios que nós não conseguimos estar, também nos mostram uma Famalicão completamente diversa. Depois é óbvio que também há histórias que queríamos há muito tempo falar, como o jovem que Lia fala, que nos permitiu falar da nova arquitetura de Famalicão e de como um casal que está aqui presente, a Arminda e o Carlos, a Arminda que vive num território da família há muito tempo, que era um território agrícola e que agora é subúrbios ou de Famalicão, chegou a um jovem ateliê do Porto, via Munique, porque a filha trabalha lá, e são a continuação de uma escola de arquitetura numa versão mais contemporânea, interrogativa e que questiona um homem como o Álvaro Siza, que também tem aqui uma casa bem bonita e das primeiras em que ele se espraia por um jardim maior do que das intervenções que estava habituado a fazer. Se vocês continuarem a ver o nosso índice, veem que tivemos a preocupação de ir de uma ponta à outra do Conselho, desde Fradelos e as Pateiras até Arnoso, Santa Eulália lá em cima, com perspectivas que traziam outras freguesias, como Ribadave, mas não me vou alongar, porque a certa altura já vos contei a revista toda. Terminava aqui com 2 questões.
uma questão e depois um passa-palavra. No fundo, esta introdução serve para perguntar um pouco aquilo que o diretor Manuel Carvalho já tinha abordado na sua intervenção, que é o que é que falta na imprensa e nos mídias portugueses para que as revistas como esta não sejam apenas uma aventura, mas algo que devia ser tão natural no nosso trabalho e que capaz de completar a atualidade que nós próprios, ou a imprensa regional, esses bravos colegas que fazem, que conseguem continuar essa herança patrimonial da imprensa regional. Ou seja, se a cidade de média dimensão precisam de revistas que lhes dê outro tempo de reflexão, que não seja o da pressa do cotidiano e dos ciclos mais rápidos das notícias ou da nossa própria vivência. Por último, passava a palavra a Alexandra Prado Coelho, que, ao contrário de mim, faz parte de uma família honorária famalicense, se assim se pode dizer. Ela é filha do Eduardo Prado Coelho, um dos homens que nos últimos tempos, saudoso Eduardo Prado Coelho, mais olhou para o país desse lugar especial que é a cultura, e que doou, a Alexandra e a família doaram a sua biblioteca a Famalicão, que está aqui nas imediações da Casa das Artes. Alexandra, continua a contar como fizemos a revista. Ok, pronto, a Isabel já deu um panorama geral do que é que podem encontrar na revista. Eu vou ser rápida, também para partilharmos aqui a conversa com os nossos convidados, mas queria só dizer explicar um bocadinho como é que é este processo de duas pessoas que vêm de fora tentarem dar uma imagem, ou tentarem chegar à alma de uma cidade. Não é fácil, não é? É um desafio que nos deixa numa situação, quer dizer, temos que abordar isto com muita humildade, não é? Porque afinal estamos aqui perante pessoas de Famalicão a tentar dizer nós encontramos a alma de Famalicão. Não, não é isso, não é? O trabalho foi feito muito em diálogo entre nós em primeiro lugar, não é? Nós começámos à procura de pistas, ainda numa altura em que não se podia propriamente, as deslocações não estavam ainda permitidas, portanto não conseguíamos vir cá ainda. Começámos a explorar as coisas à procura de material. E depois isto foi nascendo muito dessa interação com as coisas que fomos encontrando. A revista não estava, no início, nada clara para nós, ou seja, como é que íamos estruturá-la, tudo estava em aberto, não é? E fomos começando a perguntar, e houve muita gente que nos ajudou muito, e até há muitas conversas que nós tivemos que não estão aqui, não se transformaram em textos, mas que foram muito úteis. Por exemplo, o Nuno Travasso está aqui também connosco, que nos ajudou a pensar um bocadinho esta questão toda do território, que era muito o ponto de partida da Isabel. A Isabel tem uma maneira de olhar para as coisas mais de cima, mais a partir dessa ideia do território, mas entretanto nós somos diferentes, e essa abordagem diferente também eu acho que era a parte mais rica disto, que é... eu fui-me prendendo em questões mais detalhes que me chamavam a atenção. A escola de circo, por exemplo, chamou-me logo a atenção. O que é que faz uma escola de circo em Famalicão com tanta gente de todo o mundo? Portanto, como é que se atrai pessoas de todo o mundo para Famalicão através de uma escola de circo? A Rio Pel, eu fiquei logo fascinada com o arquivo histórico da Rio Pel. Enfim, e então eu agarrava-me a estes pormenores e a estas histórias, enquanto a Isabel olhava para a big picture mais... em cima, e depois as conversas com as pessoas. O Artur Sá da Costa, que está aqui também connosco, tivemos uma longuíssima conversa que foi muito útil e estruturou muitas das nossas ideias depois, que aparecem aqui em muitos sítios. Pode parecer que não, o Artur tem um texto aqui, mas para além disso há partes das conversas que nós tivemos que nos ajudaram a pensar, e depois isto foi sempre sendo construído com o Nelson o tempo todo a olhar com o olhar do fotógrafo e, portanto, à procura das mesmas, enfim, à procura das mesmas coisas que nós, mas da maneira dele, e, portanto, isso foi sendo também falado sempre entre nós e foi completando a nossa forma de olhar. E depois, muito importante, com a Sónia Matos, que é a diretora de arte e que conseguia, não estando aqui connosco, mas conseguiu
apanhar o mesmo espírito e entrar na mesma alma da coisa e construir a revista que vocês têm com vocês. Pronto. Era só isto que eu queria dizer assim, muito rapidamente, para passarmos aqui a palavra ao Bruno e à Albertina, só a partir de uma destas ideias que falei com algumas das pessoas que estão aqui e que nasceu um bocadinho também da ideia do filme do Manuel de Oliveira. O filme do Manuel de Oliveira sobre Famalicão tem aquela imagem no início das setas que cruzam e que mostram como se pode daqui chegar rapidamente às outras cidades em volta. E essa ideia de uma cidade que é ponto de partida para outras, ou que, pelo contrário, se pode tornar o centro de alguma coisa, também esteve em muitas conversas. E era isso precisamente que eu queria perguntar-vos, isto para vocês faz sentido, ou seja, esta abordagem, eu sei que pelo menos para o Bruno faz que nós falámos sobre isso, com a Albertina não chegámos a falar exatamente sobre isso, mas esta ideia de Famalicão não ser propriamente o sítio de onde partimos para outros, mas ser o sítio para onde os outros vêm. Como é que tu vês isso, Bruno? Antes de mais, parabéns pela revista. Tem de tirar a máscara? Ok. Ainda não estou muito habituado no palco, eu faço sempre isto. Sim, creio que é algo que me parece muito... Eu durante muito tempo pensei nesta ideia fui refletindo sobre esta ideia de criar novos centros, né? Criar novos centros, Famalicão poder ser um novo centro. Depois fui-me desviando um bocadinho dessa narrativa com o passar dos anos, porque acho que criar novos centros às vezes é negligenciar aquilo que está à volta e é discriminatório. No entanto, para mim sempre foi muito importante criar, no sítio onde eu estou, envolver-me de pessoas e que essas pessoas, esses projetos e conseguir criar um ecossistema que, de facto, onde nós estivermos, seja de facto o nosso centro, o centro para nós, para aquilo que nós produzimos, quer artisticamente, eu enquanto ator e encenador, mas também enquanto como cidadão, criar esse ecossistema à volta. E às vezes via isso, que era Famalicão, apresentava-se até como um ótimo sítio para chegar mais rapidamente aos outros lugares. E por que não pensar precisamente ao contrário, ser um sítio incrível para se chegar também rapidamente aqui, porque a distância é exatamente a mesma nos dois sentidos. Mas ainda hoje sinto que isso é complexo. Nós, por exemplo, estamos sediados em Joane, que é a periferia no fundo da periferia, ou seja, nós estamos numa freguesia já bastante distante da cidade e sentimos um pouco isso, que é essa dificuldade até... nós chegamos muito facilmente a Guimarães, a Famalicão, a Braga, mas depois os públicos têm muita dificuldade em chegar àqueles lugares. Há um problema de mobilidade, que é também um fator de distanciamento das pessoas que se querem deslocar a estes locais, mas, por outro lado, temos-nos aproximado de uma comunidade artística porque apercebemos que não queríamos ser os ovnis que de repente chegaram a uma freguesia, instalaram-se, ou numa cidade, e desenvolveram todo um projeto artístico e estão ali como ermitas a desenvolver o seu projeto. Então decidimos criar todo um ecossistema que pudesse aproximar pensamento, pudesse aproximar outros artistas e que nos colocasse de alguma forma a vivenciar aquilo que é uma cidade, aquilo que deveria, a um ponto muito mais pequeno, não é? Uma escala muito mais reduzida, aquilo que poderia ser a vivência de numa cidade mais cosmopolita, onde eu estou no supermercado, na fila do supermercado, ou no café, estou a debater intelectualmente um espetáculo que vi ontem, um livro que li antes de ontem, e envolver-nos dentro desta lógica, é um sítio onde eu depois quero estar. E onde os artistas, em particular, eu falo dessa posição de artista, quero estar, que é com outros, a discutir coisas que também me interessam, assim como, por exemplo, não é por acaso que Famalicão é um cluster ao nível do têxtil, porque, de facto, há muita troca de experiências para se fazer esse nível, e há inclusivamente um laboratório, o CITEV, que desenvolve esse trabalho, não é por acaso que é aqui. Se calhar ia chamar a Albertina Reis um pouco para a pergunta que a Alexandra
fez, mas introduzindo outra dimensão, que é um bocadinho a dimensão da Riopel, em menor escala da experiência também do Didascália, mas uma das realidades interessantes que vemos na Riopel, quando olhamos para o vosso site ou conversamos com vocês, aí que também estava no trabalho do Nuno Travasso, é que as vossas redes, para além de locais e nacionais, são sobretudo mundiais. E no fundo, como é que isso estrutura o vosso trabalho e que experiência é que isso vos dá, e que dificuldades é que isso, benefícios e dificuldades dessa característica que é particular? Eu iria pegar aqui um bocadinho por esta questão iniciando a questão de Famalicão e porque não sair de Famalicão para fora e vir antes de fora para dentro. E recuo um bocadinho, porque eu já trabalho na Riopel há muitos anos e efetivamente a questão da mobilidade coloca-se, mas nós quando estamos apaixonados por um projeto, efetivamente não deixamos cair com vontade, facilmente. E apesar das questões da mobilidade e de Famalicão à altura ser pouco aliciante, enquanto era aliciante porque tinha uma dinâmica grande enquanto o setor têxtil, eu falo especificamente do setor têxtil, no restante era mais difícil. Mas o que eu encontrei dentro da Riopel foi mesmo um projeto muito aliciante e muito motivador, uma verdadeira escola. Eu formei-me na Universidade do Minho e, portanto, trazia todo o conceito têxtil, mas o que eu encontrei dentro da Riopel, e isso eu acho que é importante passar, antes de passar à dinâmica e às questões todas em relação àquilo que é o exterior, é que eu sempre vi na Riopel a questão de uma escola que me permite chegar ao mundo. Não uma escola dentro de Famalicão, mas uma escola que me permite chegar ao exterior. E daí, depois, a vivência toda, a ligação toda com as universidades, a abertura que a própria estrutura e a organização tem para que, efetivamente, se fomente o intercâmbio com as universidades, com os centros tecnológicos. E isso permite crescer, permite, efetivamente, mudar de ideias, abrir caminhos. E é exatamente aí que depois surge sempre o contacto com o exterior. Nós não fomentamos só o contacto interno, mas o contacto com o exterior. Estamos a falar de universidades no exterior e, efetivamente, criar as ligações, as parcerias com aquilo que são os fornecedores. Fazer sempre, tentar envolver em projetos. Há um slogan dentro da Riopel muito interessante que quando estamos a fazer investimento, nós não compramos equipamentos, nós estruturamos uma solução com o nosso parceiro. E é exatamente isto que nos permite, efetivamente, ir crescendo e estando em contacto com o exterior. Portanto, e trazer tudo isso depois para dentro da Riopel e para dentro de Famalicão. Efetivamente não é uma tarefa fácil o contacto, fazermos aceitar, mas impormos no exterior, mas efetivamente ao fim destes anos todos há um reconhecimento enorme por aquilo que somos capazes de fazer e ao mesmo tempo que se reconhece a Riopel, reconhece-se efetivamente os portugueses e tudo que está à volta, portanto Portugal tem que apostar mais, não vou fazer política, que eu até detesto política, mas tem que apostar efetivamente mais naquilo que é a indústria e naquilo que nós somos capazes de fazer. Consegue-nos dizer, como é responsável pela inovação, qual é a dimensão, quantos projetos de inovação tem? Nós temos permanentemente, neste momento temos 10 projetos de inovação. E estes projetos têm sempre, e é importante também situar esta situação, nós vemos efetivamente os apoios que existem aos projetos e muitos desses projetos são sem apoios nenhuns, é o apoio, é o interno, é efetivamente é aquilo que nós sentimos necessidade de estar em permanente inovação para podermos criar caminhos, para não estagnar. Aquilo que viram no arquivo, que é efetivamente uma história, tem muita alma. Este nome está muito bem concebido e efetivamente é isto que se vê e que se sente inclusive na Riopel. Portanto, nós estamos
permanentemente com projetos lançados, que vamos fazendo. Esta iniciativa é interna, a equipa é uma equipa já com alguma peso na estrutura, mas há efetivamente esta dinâmica de procurarmos sempre, e vamos procurando soluções. Hoje em dia fala-se de muito de sustentabilidade, mas nós já procuramos esse tema e já até a mim me aborrece falar de sustentabilidade, porque já está, isto tem que ser intrínseco a cada um de nós, como cidadão, de tentar procurar dentro daquilo que é a sua atividade, dentro da sua atividade em termos profissional, daquilo que é o seu carisma pessoal. Portanto, nós estamos sistematicamente com isto e temos vários projetos em curso sempre, permanentemente, e depois para tentar encontrar caminhos. É assim que fomos encontrando soluções e vamos encontrando variações. Não queremos... Essa questão, nós tínhamos também de uma pergunta sobre a sustentabilidade, mas não vamos fazer. Podemos falar do tema das questões ambientais, de tudo. As pessoas que falam de tal ordem vulgarizaram tanto o tema sustentabilidade e depois, efetivamente, há tanta coisa para explorar e para sentir, porque eu falo só... Sustentabilidade era aqui para o Bruno que era mais difícil. Tinha a ver com as duas coisas, Mas é uma coisa importante, eu gostava de comentar isto. Nós sentimos, é muito difícil em termos de mercados, e estamos a falar, basicamente nós trabalhamos com todo o mundo, não é? Desde a Europa, a Ásia, Estados Unidos, e dentro da Ásia mercados muito difíceis como o Japão, Coreia e China, são mercados mesmo muito difíceis, tem a ver com aquelas culturas, mas uma das coisas importantes que nós vamos tentando dinamizar, porque dentro da têxtil é sempre tudo visto muito na perspectiva de sustentabilidade. Quando se fala de sustentabilidade, são a parte rápida, fala sempre de fibras, matérias-primas. Não, há muito mais. Então, o que nós tentamos conversar com os nossos clientes, expor, é que efetivamente não devemos olhar só para as matérias-primas, são importantíssimas, verdade, mas temos que olhar para o resto todo, inclusive pensar no utilizador, daquilo que ele vai fazer com a sua peça, portanto, e é nesta vertente que nós trabalhamos. Muitos dos nossos projetos que hoje temos em curso, a forma como nós vamos produzir, o que é que nós utilizamos, os recursos são feitos... Tem uma longa conversa com a Alexandra sobre isso. Não pode revelar a revista toda. Sim, nós pronto, temos que ser rápidos, e peço imensa desculpa, porque pronto, acabámos por começar um pouquinho mais tarde, mas só para terminar, porque o Bruno também falava de sustentabilidade, na verdade, aqui no foco, neste pequeno suplemento que nós temos, tu falavas também da importância da sustentabilidade mesmo na perspectiva da cultura. E pronto, e era isso que eu queria perguntar, é até que ponto é que a própria forma de estar ancorado num território, que vocês, no fundo, o trabalho que fizeram e a peça que fizeram agora, e o trabalho que estão a desenvolver em Ribadavia e o que fizeram antes em Joane, também tem muito a ver com essa ligação ao território, olhar ao território. E a questão da sustentabilidade aí, como é que a vês? Confesso que agora estou um bocado relutante em falar de sustentabilidade. Pronto, exato. Mas... Palavra com vergonha. Sim, no fundo, isso é um processo que temos estado a pesquisar há algum tempo, que é como é que nós, aqui neste lugar, que sentido faz estarmos aqui neste lugar a desenvolver um projeto artístico. Faz todo o sentido, obviamente, mas faz sentido se ele se relacionar com as pessoas. Isto não é novidade. Com o território, no fundo. E quando, por exemplo, pegando neste projeto de Ribadave, foi olhar para aquele espaço e perceber como é que artisticamente o espaço da antiga fábrica Narciso Ferreira ele podia ser explorado e que não fosse, mais uma vez, com todo o respeito pelos museus, eu acho que se deve de alguma forma salvaguardar a memória das pessoas e do património que foi construído ao longo dos anos, mas como é que ele pode ser um património vivo e trabalhar sobre esta matéria super rica que são os trabalhadores daquelas fábricas, uma fábrica que fechou muito recentemente, em 2005, é recente, e como é que se trabalha a partir desse património que é bastante mais valioso, no meu entender, do que o património edificado que resta dessas fábricas. E neste caso estamos a falar de uma fábrica que, por exemplo, já desapareceu, mas se falássemos do património dos trabalhadores da Riopel, isso por exemplo, para mim, que sou filho de antigos operários têxteis da Riopel, isso há toda uma experiência, toda uma memória no meu imaginário
que me inspirou este espetáculo, mas há inclusivamente até do ponto de vista musical, há quem diga que há todo o rock, há bandas rock que se foram desenvolvendo na zona de Val do Ave, é também muito inspirado com toda esta dinâmica das máquinas e com todo este processo, tal como em Liverpool, não é? Se quisermos pensar nos Beatles. Então, sustentabilidade também é isto, que é reciclar estas memórias, é trabalhar com este legado que nos é deixado por estas pessoas, se calhar mais do que pensar nos processos ecológicos, que eu também partilho, que é isso já devia estar há muito tempo consolidado. Eu acho, e não querendo estar agora a puxar outra vez os textos, mas é precisamente, eu acho que são descobertas a fazer na revista, nos textos, tanto sobre a Rio Pel como o Teatro da Escala. Eu acho que essa ligação entre o passado, pensar o presente e o futuro, a partir também olhando para o passado, acho que é muito importante, mas a gente vai ter que acabar agora. Eu peço imensa desculpa. Mas acho que isto deixou aqui já, espero eu, pistas suficientes para vocês explorarem a revista enfim, e todo este património que existe em Famalicão. E agora passava a palavra ao Presidente da Câmara, Paulo Cunha. Bom dia. Como fui quem mais contribuiu para o atraso no início, procuro também contribuir para a brevidade na conclusão. Saudar o Manuel Carvalho, o David Pontes, a Isabela Alexandre, um obrigado especial ao Bruno e à Albertina, ao vereador Augusto Lima e a todos que se juntam a nós nesta iniciativa. Uma iniciativa, como o Manuel Carvalho aqui disse, feliz e muito bem sucedida. Eu, enquanto autarca, quando fui confrontado com esta oportunidade, não escondo que amarrei de imediato, porque gostaria que o meu conselho estivesse associado ao seu início, ao seu arranque. Há pouco já aqui foi dito que na comunicação social há alguma vertigem no dia-a-dia, e o digital talvez tenha agudizado essa vertigem pelo imediatismo, pelo efêmero, pela espuma do tempo. E faz falta à comunicação social documentos como esta revista, ou é inequivocamente, que permitam uma análise mais pausada, mais consistente, menos pressionada por esse relógio que é brutal no nosso dia-a-dia e que possa ficar lá em casa, que não lhe aconteça o mesmo que acontece a tudo o resto, onde fazemos delete ou pomos no caixote de lixo. Esta revista não vai ser deletada, nem vai para o caixote de lixo. Vai ficar no nosso consciente, vai ficar na nossa casa, no nosso cotidiano. E vai ficar pelas melhores razões. Desde logo porque ela é um recorte. Ela chama-se alma, mas é obviamente um recorte da alma de um território. E é um recorte porque eu acho que os autarcas também têm aqui um papel no que a alma dos territórios diz respeito, e permitam-me este pretenciosismo, porque eu acho que nós autarcas não devemos nem afagar a alma, nem fazer rupturas com a alma. Devemos estimular a alma, devemos provocar a alma, devemos mobilizar a alma do nosso território. E por isso temos, vou voltar a ser pretencioso, temos a ambição de, em cada período, em cada ciclo histórico, que haja alguma mudança, que haja aquilo que eu chamo uma evolução no que a alma diz respeito. Porque dentro da alma há muito daquilo que vem dos nossos antepassados, que está na raiz da nossa história, mas também há os frutos, também há as folhas, também há aquilo que é, ou diz mais, ao nosso presente. E por isso este nome é muito feliz, é um nome que corporiza um trabalho a que o público também nos habituou, também é bom dizê-lo, que o público habituou os portugueses a uma forma diferente de se relacionar com uma comunidade, com um território, de ser também um ator ao nível da promoção e daquilo que eles chamam marketing do território, um ator benigno, um ator interessado de acordo com aquilo que é o sentido etimológico da palavra interessado e não outro, que infelizmente tem sido muito conotado à mesma. E o que está aqui hoje a acontecer é claramente uma sequência desse trabalho de algumas décadas que eu felicito e que me regozijo por me poder associar. Bem-ajam, muito obrigado.